Espero que todos estejam bem, né, na medida do possível, e assim vamos rompendo um dia de cada vez. Meu nome é professor Paulo, da disciplina de língua portuguesa, e nós iremos iniciar, né, sobre o barroco, tá? Então, quando nós falamos de barroco, pessoal, é necessário nos remetermos, né, ao contexto histórico, né? O barroco ele surge durante um período, né, de contra-reforma de Martinho Lutero, né? Ou seja, em meio a uma crise da Idade Média, e em decorrência a isso, né, sobre tudo das dificuldades econômicas da época, né, em algumas lutas religiosas que ocorriam em grande parte da Europa, a mudança de mentalidade, né, ela tem início com o surgimento do antropocentrismo, né, renascentista, onde o homem ele vai ocupar uma posição central no mundo, né? Então fica bem claro que esse momento ele vai ser caracterizado pela confusão de conceitos e ideais, né? Ou seja, a busca dos valores humanísticos e o conflito do corpo e da alma, né? Então aí nós iremos observar, né, que esse estilo, né, literário ele vai se manifestar na arquitetura, na pintura, na escultura, na música, na literatura, né, que vai ser o nosso objeto de trabalho, e também no teatro. Bom, então aí, pessoal, nós temos, né, a obra é o Dilúvio, né, que ela foi feita entre 1508 e 1512, né? Muitos especialistas eles afirmam que foi o primeiro painel narrativo feito por Michelangelo, né? E que mostra uma grande quantidade de pessoas juntas, né? E devido a essas similaridades, né, do assunto, o Dilúvio ele lembra a obra O Julgamento Final, né? É onde nós podemos observar que na parte da frente do dilúvio, uma mulher ela vai aparecer caída, né, no chão da montanha, e atrás dessa mulher tem uma fila de pessoas, né? Algumas estão carregando crianças, outras parecem carregando pacotes, né? Montanhas acima, numa tentativa de ficar o mais longe possível das águas, né? Que consequentemente elas parecem que estão aumentando, né? E uma das figuras, né, ela sobe apavorada em uma árvore que está dobrada, né, devido ao forte vento. E do lado direito dessa pintura, um homem, né, ele carrega o corpo inerte de um outro homem, né, que vai em direção a uma tenda onde algumas pessoas estão abrigadas, né, e que estendem os braços para ajudá-lo, né? Então aí a gente vê o sofrimento de algumas pessoas, né? E no ponto central dessa obra, um barco, né, é onde as pessoas se empurram umas às outras, né, e seguem em direção à arca. Então aí que eles tentam fazer, né, uma relação com o julgamento final, tá? E depois, né, nós temos outra obra de arte também, né, voltada para a parte religiosa, né? Outras também, né, que vão estar também em algumas igrejas católicas, né? No século XVIII, pessoal, o ser humano ele vive em conflito, né? Atormentado por dúvidas existenciais, né, e dividido entre uma postura racional e humanística, que foi aquilo que eu disse anteriormente, né? Uma existência assombrada pela culpa religiosa, né? É onde o barroco, né, ele começa a representar esse tempo de instabilidade, né, ou seja, de incerteza, né, e as pessoas elas vão começar a refletir, né, sobre as suas atitudes, né, em meio ao juízo final, tá, pessoal? Então aí nós temos, né, um pequeno fragmento de Gregório de Matos, né, que diz o seguinte: moraliza o poeta nos ocidentes do sol a inconstância dos bens do mundo. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura, e em contínuas tristezas a alegria. Então aí nós podemos observar que a temática é a transitoriedade, né, da existência humana, né, que não dura, né, ou seja, existem sombras, né, ou seja, percalços que podem desviar essas pessoas do caminho certo. E depois, né, nós temos o barroco, né, a definição, né, que vai derivar da palavra espanhola barueco,
que significa pérola de forma irregular, né? Então é um período de conflito, pessoal, entre duas posturas, né? Ou seja, as dúvidas existenciais elas vão estar aí, só que eu vou ter a postura racional e humanista, né? Que vai ser a concepção de tudo que eu vivo, e a postura religiosa, né? Que vai ser a concepção medieval, né? Que vai ser aquilo que é certo, né? Aquilo que é imposto pela igreja, que na época as pessoas elas tinham que seguir como verdade absoluta. E o resultado disso, né, vai ser as obras, né, como as visões do mundo, né, o antropocentrismo e o teocentrismo. Bom, pessoal, então aí nós vamos ter alguns contrastes, né, que vai ser o barroco, que na época expressava valores espirituais da igreja, né, e valores burgueses, ou seja, o mal carnal, o dinheiro, a posição social, né, então isso tudo era voltado para valores, né, que não eram positivos, né, e bons para a igreja. E nós vamos ter também o dualismo, né, que ele vai propiciar o surgimento de uma arte que vai buscar, né, conciliar essas visões opostas, ou seja, essas antíteses, né, que vai ser espírito versus carne, o pecado versus perdão, o céu versus terra, virtude versus prazer. Então nós vamos observar esses contrastes, né, em inúmeras obras nesse estilo barroco. E dentre isso, né, na literatura, esses contrastes, né, eles vão se apresentar através das figuras de linguagem, né, que vai ser a antítese e o paradoxo. Então aqui, pessoal, nós podemos observar o seguinte. Deixa eu voltar aqui. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado, da vossa alta clemência me despido. Porque quanto mais tenho delínquido, vós tenho a perdoar mais empenhado. Então aqui nós percebemos o que? A junção da antítese versus paradoxo. Tá? Então aqui nós temos na pintura, né, o conflito entre o claro e o escuro, né, que foi aquela questão dos contrastes que o barroco ele vai trazer nítido isso, né, é o que é importante, né, para a pessoa que está observando a pintura, né, ele vai fazer essa tonalidade, perdão, mais clara, né, e o escuro vai ser as partes que não devem ser mostradas, né. Aí nós temos o contexto histórico, né, que foi o que eu disse anteriormente, a Reforma Protestante, né, que no século XVI, em 1517, Martinho Lutero, né, ele denuncia a prática das indulgências, né, ou seja, onde 95 teses que eram empregadas na porta da igreja do castelo, elas eram subjugadas, né, como verdades absolutas na época. E depois, né, nós temos o João Calvino, né, que ele defende a prosperidade por meio do trabalho, né? E ele vai ser mais adepto ao protestantismo, né? Então assim é bem dualístico, né? E aí nós vamos ter um esqueminha, né, que fala sobre a resposta da Igreja Católica ao avanço da Reforma Protestante, né? Que seria o quê? O Concílio de Trento, a campanha, né, a Companhia, né, perdão, de Jesus e a Inquisição em Index, tá? Então, assim, essas são algumas medidas, né, que eram tomadas na época. E aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a Contra-Reforma, né, que vai ser a resposta católica à Reforma Protestante, né? Esse Concílio de Trento, né, seria a reunião de bispos, né? Ou seja, eles se reuniam, né, e decretavam uma lei em si, né? Ou seja, o objetivo ali no caso era emitir decretos disciplinares para determinados grupos, né, sociais da época. Então essas medidas tomadas eram reafirmar os dogmas, né, da igreja, né, ou seja, alguns valores, né, que deveriam ser repassados de geração por geração, né, e a reorganização e o fortalecimento dessa Inquisição, né, ou seja, existia uma lista, né, de livros que eram proibidos, né, de, de muitas pessoas lerem, né? Então por isso que as bibliotecas elas eram que eram dentro das igrejas, né? E assim impedia a população a ter acesso ao conhecimento, né? A ter acesso a ter mais conhecimento, né? E assim protestar
por aquilo, né, que almejava ser certo para suas vidas. E depois nós temos a Companhia de Jesus, né, que era uma ordem religiosa criada em 1534 por um grupo de estudantes da Universidade de Paris, né, pessoal? Então aí eles pautavam o quê? A obediência cega ao Papa, né, em missões e ensinos, né? Ou seja, então eles levavam essas essas leis, né, essas leis religiosas para colégios e escolas, né? Eles tentavam, de certo modo, né, controlar a sociedade através da fé. E aqui nós temos a Inquisição, né, que ela foi criada na Idade Média, no século XIII, né? E ela era dirigida pela Igreja Católica Romana, né? Ela era composta por tribunais que julgavam todos aqueles considerados uma ameaça às doutrinas, né? Ou seja, os conjuntos de leis. E dessa instituição, né, todos esses suspeitos, eles eram perseguidos e julgados, né? E aqueles que eram condenados, eles cumpriam as penas, né, que podiam variar desde a prisão temporária ao que é algo perpétuo, né? Ou até mesmo morrer, né, na fogueira, né? É onde os condenados eram queimados vivos em plena praça pública, né, para servir de exemplo, né, para essas outras pessoas não cometerem os mesmos delitos da época. Isso era um absurdo, né, pessoal? Mas era a Inquisição. E, nós temos o barroco, né, nas artes, né? O barroco, ele tá mais intenso, né, nas igrejas, né? Por que que o barroco ele está nas igrejas? Porque ele vai atrair os fiéis, né? Ele vai impressionar, né? E nas igrejas, ou seja, nas capelas, né, nós podemos observar muitas estátuas de santos, né? Alguns textos e documentos sepulcrais, né, que eram produzidos então para conquistar esses fiéis, né? Então essa arte da indisciplina, né, esse exagero de relevos dentro da igreja era para mostrar aos fiéis que, ó, o Senhor está vendo, né? É o Deus, né, que nós cultuamos, né, que nós tanto louvamos, né? Estamos vendo o que vocês estão fazendo, fiéis. Então, assim, era uma forma de intimidar, né, esses fiéis em relação à religião. E aqui nós temos algumas características do estilo, né? A questão do culto, do contraste na pintura, né? A mistura entre luz e sombra, na música combinação de sons e na literatura a associação entre a razão e a fé, né? O pessimismo também, né? A questão da miséria, da condição humana, né? Os aspectos cruéis e dolorosos, repugnantes, né? Como nós vimos na Inquisição anteriormente, o rebuscamento, né? Esse jogo de palavras e figuras de linguagem, e também temos o dinamismo, né? Que era a sensação de movimento em linhas curvas, tá, pessoal? Então vale lembrar que dentro dessas características, né, o estilo exuberante e decorativo também, ele vai estar, né, junto a esses, tá, pessoal? E quando nós falamos de figuras de linguagem aí embaixo, né, nós estamos falando da antítese, do paradoxo, né, da hipérbole, da metáfora, perdão, e da prosopopeia. E aqui, né, nós temos um trechinho, né, do Gregório de Matos, que fala sobre os desenganos da vida humana metaforicamente, né? É vaidade, Fábio, desta vida, rosa que da manhã lisonjeada, púrpuras mil com ambição dourada, airosa rompe, arrasta, presumida. Então nós podemos observar o estilo barroco, né, o soneto com versos decassílabos rimados. A temática, no caso, vai ser a transição da existência terrena, né? E a linguagem será metáfora, né? Onde fala o próprio título, a vaidade é rosa, hipérbato é a vaidade, Fábio, nesta vida, e a hipérbole, né? Púrpuras mil. Então, esse rebuscamento vocabular, né, onde ele utiliza palavras, né, que estão em desuso para com a sociedade, né, da época, lisonjeada, púrpuras e airosa.
E agora nós vamos falar um pouquinho do barroco em Portugal, né? Então, no início de 1580, né, o domínio espanhol, a morte de Dom Sebastião, né, a unificação da Península Ibérica, né, pessoal, que é bem importante, né, se vocês tirarem um tempinho para estar pesquisando, né, esse contexto histórico. E aqui, né, nós vamos ter alguns escritores que vão marcar o barroco em Portugal, né, como o Padre Antônio Vieira, Francisco Rodrigues Lobo, Francisco Manuel de Melo, Padre Manuel Bernardes e assim por diante. O barroco no Brasil, pessoal, ele teve alguns marcos, né, como a colônia de Portugal, né, Salvador, que era a capital e a sede de administração, as produções artísticas na época, né, que eram moldes de Portugal, né, ideal da igreja, né. Então muitas produções artísticas que nós temos em nossas igrejas aqui do Brasil, né, são moldes de Portugal, tá? Então não existia imprensa, né? Então assim, havia outros veículos de comunicação, tá? Então aqui nós temos alguns representantes, né, e suas obras, Gregório de Matos, né, como eu disse para vocês, né, que era o maior poeta satírico, né, ele era conhecido como Boca do Inferno, né? Nós temos o Padre Antônio Vieira, né, que ele tem a obra O Sermão pelo Bom Sucesso das Armas de Portugal contra as da Holanda, e entre outros, tá? Então aqui nós vamos ter as correntes do barroco, tá, pessoal? Que é bem interessante, porque quando nós falamos em barroco, é muito importante nós estudarmos essas correntes, Então nós temos o cultismo, né, que vai ser o predomínio do cultismo vai ser na poesia, né? Eles vão moralizar por meio dos sentidos, vai ter um teor descritivo, né? A valorização da forma de expressão, o rebuscamento vocabular, né? E já nas obras de Gregório de Matos, né, nós vamos observar essas questões, né, ou seja, essas características nitidamente, né? Ao braço do menino Jesus, de Nossa Senhora das Maravilhas, a quem infiéis despedaçaram, a todo sem parte não é todo, a parte sem o todo não é parte. Mas se a parte o faz todo sendo parte, não se diga o que é parte sendo todo. Então aqui, pessoal, né, ao braço do menino Jesus, né, um exemplo de poesia cultista, nós podemos observar que através de um jogo de palavras, né, utilizando todo e parte, o poeta ele vai apresentar o quê? Uma imagem de Jesus, né, despedaçada, e diz que o braço é parte, mas também é o todo, né? Então é uma apologia, né, a uma questão de que todos os batizados são partes de um todo que é a igreja, né? Que por sua vez é o corpo de Cristo. Então assim, é bem é bem é, humanizado nessas conceituações. E aqui nós vamos ter o conceptismo, né, que vai ser o predomínio na prosa, a intenção educativa pelo convencionismo, né, a questão do raciocínio lógico, a parte de valorização do conteúdo e as relações lógicas das ideias, né, o estilo conciso e ordenado e também o aproveitamento das nuances semânticas, né, o duplo sentido, as associações inesperadas, né, os paradoxos, essas comparações inusitadas. Então, essas vertentes, né, nós iremos ver nitidamente e observar dentro do conceptismo. Então, aqui nós temos, né, as figuras de linguagens nas obras literárias conceptistas, né, que nós temos o silogismo, né, que vai ser a dedução de duas ou mais proposições. Exemplo, todo ser humano é mortal. Proposição 1. Eu sou um ser humano. Proposição 2. Logo sou mortal. Conclusão. Então, pessoal, o que nós podemos retirar em relação ao barroco? Nós temos que deixar claro o seguinte, que
A literatura barroca, ela vai se diferenciar, né, pelo uso da linguagem dramática, né? Então, é, elas buscam, né, uma forma de proclamar esse conflito, né, entre o humanismo e o renascentismo, né? Ou seja, essa tentativa de restauração de uma religiosidade, né, medieval, né, isso tudo, ela vai ser situada entre a razão e a fé, né, numa peleja entre o não espiritual e o espiritual. Então, o barroco, né? Ele nada mais é do que essa essa busca, né? Essa busca incessante, né? Em relação à mudança de mentalidade do homem, né? De certa forma, ocupar uma posição central dentro do universo. Então, assim, é bem interessante porque fica muito claro, né? Que esse momento ele vai ser caracterizado pela confusão de conceitos e ideias, né? Onde muitos vão buscar os valores humanísticos, né? E o conflito do corpo em relação à alma, tá? Então, fazendo uma retomada rápida, as características do barroco, né? Algumas das características vai ser os contrastes das dualidades e excessos, né? Os temas religiosos e profanos, o estilo exuberante e decorativo, né? E as figuras de linguagem, antítese, paradoxo, hipérbole, metáfora e assim sucessivamente, tá, pessoal? E no mais é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar encaminhando no nosso grupo virtual de WhatsApp. E é isso. Fiquem com Deus e um grande abraço e até a próxima.